Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa sexta-feira, esse dia lindo que começa agora, mais uma semana terminando, mais uma semana em que nós podemos olhar para trás e ver o agir de Deus em cada detalhe, em cada dia, em cada hora, em cada minuto. Ele que nos sustentou até aqui, ele que vai continuar nos sustentando. Ele não te abandonou até agora, ele não vai te abandonar daqui para frente. E hoje ele trouxe uma mensagem especial para o nosso coração. Eu tenho fé de que cada momento que nós estamos aqui, Deus é pontual, ele traz exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E hoje eu tenho certeza que nós seremos edificados com esse devocional que traz a seguinte mensagem: Deus te prepara antes de te entregar. Deus, ele forja o nosso caráter. Ele nos prepara, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos, Ele coloca à prova antes de nos dar a bênção, antes de nos entregar a promessa, para ter a certeza de que o nosso caráter está forjado e de que quando vivermos a promessa, não vamos nos perder no meio do caminho. E antes de iniciar esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhuma mensagem todos os dias. E também, se você puder e claro quiser, curta esse vídeo porque você ajuda ele a alcançar mais pessoas. E a palavra chega mais longe, Deus se alegra e todos somos edificados. E agora a nossa frase profética para você escrever aí nos comentários, mas com fé, só se você tem fé, senão você não precisa escrever. A frase diz: eu aceito ser forjado para carregar o propósito de Deus. Escreva com muita fé, faça essa declaração no mundo espiritual, esse decreto. Eu aceito ser forjado para carregar o propósito de Deus. Todo mundo quer viver o propósito. Poucos querem passar pelo processo. Queremos a maturidade, mas nós fugimos dos testes. Queremos ser pacientes, mas nos irritamos ao menor sinal de espera. Queremos ser usados por Deus, mas rejeitamos as situações que Ele usa para nos moldar. Deus não te entrega o destino antes de te preparar para ele. E essa preparação raramente vem em dias tranquilos. Ela vem na fornalha, no deserto, na rejeição, na espera. Você ora pedindo paciência e o céu te coloca em uma fila. Você pede humildade e Deus te deixa invisível. Você pede sabedoria e Ele te silencia no meio da confusão. Você pede fidelidade e Deus te esconde do aplauso. Por quê? Porque seu caráter não nasce pronto, ele é forjado. A história de José nos mostra como isso se aplica, como Deus molda no anonimato. José teve um sonho, seria governador. Mas antes do trono veio o poço. Antes da honra veio o esquecimento. Os próprios irmãos o venderam. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso sem culpa. Ele foi esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Quantas vezes ele deve ter pensado: Deus, onde está o Senhor? Eu fui fiel. E Deus estava lá, o tempo todo, não removendo a dor, mas usando a dor para refinar. Porque antes de liderar uma nação, José precisava aprender a liderar os seus sentimentos, a perdoar os que o traíram, a não se tornar amargo na prisão, a permanecer justo mesmo na injustiça. Se ele tivesse chegado ao trono com o coração ferido, teria governado com vingança. Por isso, o tempo de espera não foi tempo perdido. Foi tempo de construção. José saiu da prisão direto para o palácio, mas o palácio já estava sendo formado dentro dele, mesmo atrás das grades. Você não é provado por acaso. Tudo tem um porquê.
Você pede para ser um líder segundo o coração de Deus, mas não quer passar por processos que arrancam o ego. Você pede para ter um casamento abençoado, mas não quer ser curado nas áreas que destroem os relacionamentos. Você pede para viver coisas grandes com Deus, mas foge de cada desconforto como se Deus estivesse te punindo. Deus não pune, Ele prepara. E Ele prepara muitas vezes através daquilo que nos parece injusto. A história de Davi nos mostra como Deus treina com gigantes, mas também com ursos. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas você acha que ele foi direto para o trono? Não. Ele voltou para cuidar das ovelhas, esquecido, ignorado, desvalorizado. Enquanto os irmãos iam para a guerra, Davi continuava alimentando rebanhos. Mas foi ali no campo que ele matou o leão e o urso. Foi ali que Deus o treinou no secreto, quando ninguém via, para vencer Golias em público. Você quer vencer Golias? Então aprenda a lutar com o leão no anonimato. Quer governar? Então aprenda a obedecer no campo. Você quer influência? Aprenda então a servir em silêncio. O processo de Deus nunca é em vão. Imagine o barro na mão do oleiro. Antes de ser um vaso bonito e útil, ele é pressionado, amassado, girado, moldado. Parece caótico, mas tudo tem um propósito. Às vezes, Deus nos coloca na roda, tudo parece girar. A vida sai do nosso controle, mas é ali que o formato começa a surgir. A pressão é desconfortável, mas necessária, porque se o barro endurecer antes do tempo, ele racha no forno. E Deus não quer vasos rachados no altar, Ele quer vasos prontos para suportar o fogo e carregar a glória. A história de Moisés também nos mostra que foram 40 anos para formar um líder. Moisés nasceu com destino de libertador, mas matou um egípcio, tentou fazer na força do braço, e Deus o levou ao deserto por 40 anos. Imagina, 40 anos cuidando de ovelhas após ter crescido no palácio. 40 anos longe dos holofotes, longe da missão. Mas foi ali que Deus quebrou o orgulho de Moisés. Foi ali que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus na sarça. Só depois do deserto, Moisés estava pronto para conduzir o povo. Você só vai saber se é manso quando for provocado. Você só vai saber se ama quando for traído. Só vai saber se é leal quando tiver chance de ser desleal sem ser descoberto. É fácil amar a Deus no culto. Difícil é amar quando Ele te silencia. Toda dor tem um potencial escondido. Te moldar para algo que você ainda não vê. Talvez você esteja sendo esmagado agora, mas é para sair o óleo. Talvez você esteja sendo desafiado, mas é para amadurecer. Talvez esteja sendo silenciado, mas é para aprender a ouvir. Não despreze o processo. Deus está formando algo em você que olhos humanos não podem enxergar. Ele não te prova para te destruir, mas para te revelar. Você está sendo forjado para carregar algo eterno. E lembre-se, o processo pode até te ferir, mas o propósito vai te curar. Amém, amém e amém. E para concluir, o propósito maior de todos, ele consiste na vida eterna. A nossa recompensa será na vida eterna, de acordo com as obras que nós tivemos aqui na Terra, e não de acordo com as nossas intenções. Nós possamos encarar cada etapa do nosso processo como parte do plano perfeito de Deus para a nossa vida e para a vida eterna com Ele. Amém? Vamos então orar juntos, repita comigo essa oração.
Ó Senhor, meu amado e querido Pai, obrigada por me amar tanto, Pai, a ponto de não me entregar antes da hora. Obrigada porque o Senhor vê mais do que eu posso imaginar, Pai, e prepara a minha estrutura para o que está por vir. Mesmo quando dói, Pai, mesmo quando eu não entendo, eu quero confiar que tudo que vem do Teu fogo é para me purificar. Me ensina a suportar o tempo de preparação, Pai. Me ensina a não fugir dos testes, mas extrair deles maturidade. Forme em mim um coração manso, um coração fiel, um coração resiliente, um coração submisso, Pai. E quando chegar a hora, me encontra pronta, porque eu não quero apenas viver o propósito, mas eu quero permanecer nele pelo resto da minha vida e por toda a eternidade ao teu lado, Pai. É o que eu te peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, guiado por Deus. E antes de sair, envie esse devocional para alguém que você sentir no coração que deve enviar, tendo a certeza que quando você derrama uma bênção sobre alguém, ela volta ainda maior para sua vida. Amém? Se Deus quiser, amanhã nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.